Mas senta, que aí vem história. Vamos falar de uma história agora, de um acontecimento sério, recente, essa semana aí ainda. E a sua relação, né? A relação que pode ter aí esse acontecimento com um outro fenômeno aí de 100 anos atrás, lá do tempo da República Velha ainda. Sim, a gente está se referindo aqui, estou me referindo aqui aos assaltos ocorridos essa semana, aos mega assaltos ocorridos essa semana aí, na noite, madrugada ali de 30 de novembro para 1º de dezembro, em Criciúma, né, em Santa Catarina, e na noite seguinte, né, de 1º para 2 de dezembro agora, na cidade de Cametá, no Paraná. Tem algumas características que estão presentes nesses dois assaltos, principalmente no primeiro aí, que a gente pode comparar com o fenômeno lá do cangaço, né? 100 anos atrás, aí bem forte, principalmente no Nordeste do Brasil, um pouco no Norte, mas especialmente no Nordeste. Bora lá, gruda na tela, vamos desvendar essa história e vamos enrolar essa história. Buenas, para a gente entender, poder entender aí a relação, fazer a relação aí entre esses dois fenômenos, né, esses mega assaltos essa semana aí em Santa Catarina e no Paraná, a gente com o cangaço, a gente tem que primeiro lembrar aí de algumas características básicas do cangaço, né? O cangaço foi muito forte, foi especialmente atuante ali no final do século XIX, principalmente nas primeiras décadas do século XX, ali atingindo, segundo muitos analistas, aí atingindo o auge entre a década de 20 e 30, agora já, né, do século passado, do século 20. O grupo mais conhecido normalmente, né, mais lendário, aí, enfim, mais, quando a gente fala em cangaço, mais associado aí ao grupo do Lampião, Corisco, Maria Bonita, enfim. Tem aí bastante obras, né, literatura de cordel, vídeos, filmes, né, enfim, livros sobre o assunto. Até no final do vídeo vamos deixar algumas dicas aí para vocês. Mas esse fenômeno é mais antigo, né? O cangaceiro mais antigo, né, pessoa assim que leva esse título aí, mais recuado no tempo, ele nasceu em 1751 em Pernambuco e ficou conhecido com o apelido de Cabeleira. O nome, né, mesmo de verdade, era José Gomes, tá? Depois disso tem alguns ali que se tornaram mais conhecidos no final do século XIX, como Jesuíno Brilhante e Lucas Evangelista, todos eles do século XIX. Buenas, em que se caracterizava aí o cangaço, né? Isso já foi inclusive tema aí de várias questões aí de vestibulares, né, ao longo dos últimos anos, né? O que caracteriza? Como é que a gente pode caracterizar então o cangaço? Existem tipos diferentes, né, de cangaço e de cangaceiros, mas normalmente, né, tá ligada essa ação do cangaço, esse fenômeno do cangaço, ele está ligado a regiões mais pobres ali do Brasil, principalmente no Nordeste, regiões de seca, enfim. A gente normalmente, quando vê a imagem assim de cangaço, a imagem que vem à mente, né, a imagem da caatinga, e por isso que normalmente os cangaceiros usavam roupas todas de couro, apesar do calor, do sol, mas na fuga, né, ajudava eles a não se ferirem, a não se cortarem ali, né, em galhos secos da vegetação e tal. O chapéuzinho aquele, né, também de couro, enfim. Mas basicamente haviam três tipos aí de cangaceiros. Existiam aqueles que eram protegidos, que atuavam lá sob as ordens, ligados, vinculados a algum grande latifundiário, algum grande fazendeiro ou coronel. Existiam aqueles, segundo tipo, aqueles que eram ligados aí a políticos locais ou de influência local, o que garantia a eles, né, uma certa impunidade, mas o cangaço clássico mesmo, né, aquele que é mais lembrado, aquele que é mais analisado, estudado, é composto por aqueles independentes, né, que não estavam sujeitos nem a um, nem a outro, nem a latifundiário, né, nem ao poder econômico, nem ao poder político, aqueles bandos independentes mesmo, que seguiam de vilarejo em vilarejo, de povoado em povoado, cidade em cidade, enfim, tocando o terror, causando ali bastante alarido, bastante prejuízos, muitas vezes estupros até,
roubavam, né, saqueavam o que conseguiam saquear nessas cidades, ou às vezes, né, quando conseguissem saquear fazendeiros, pessoas com mais posses também, às vezes, né, para conseguir a simpatia da população, às vezes distribuíam, né, deixavam aí dinheiro, enfim, para conseguir o apoio, como eu falei, ou às vezes até tem alguns relatos aí de bailes, né, de eles promoverem bailes, né, para conseguir aí, então, a simpatia da população, conseguindo então que não fossem entregues, denunciados aí às autoridades. Normalmente, né, eles tinham sempre, né, a sua peixeira, né, então aquela faca longa, fina e tal, mas tinham armas de fogo também, pistolas, rifles, né? Então tinham ali um poder de fogo, um poder de armamentos assim bem grande. Essas características bem básicas, porque a ideia nesse vídeo aqui é a gente comparar com o que está acontecendo, né? Aliás, espero que a gente possa dizer com o que aconteceu, né? Espero que a gente possa deixar isso no pretérito, né? Que não siga acontecendo. Mas então a gente estava vendo aqui as características principais para a gente poder comparar com o que aconteceu essa semana, então, no Brasil, né? A gente pode encontrar aí algumas características semelhantes, né? Enfim, entre os dois fenômenos, né? Esses mega saltos essa semana e o cangaço de 100 anos atrás. Ah, lembrando, né? Enfim, o último grupo, né? Assim, grande, de destaque, conhecido, de cangaço atuante no Brasil, ele foi desmembrado em 1938, né? Já dentro da Era Vargas, já dentro do Estado Novo, né? Da ditadura do Estado Novo da Era Vargas, muito preocupado em zelar por uma boa imagem, né, de um país pacífico e ordeiro, não podia compactuar, não podia continuar deixando esse fenômeno, né, aterrorizando o Nordeste, né? Então investiu pesadamente nisso, né, na perseguição, captura e repressão a esses grupos, né? A prisão, a captura, enfim, né, do Lampião, da Maria Bonita, do bando do Lampião, se deram então em 1938, dando fim ali ao último grande grupo, né, cangaceiro no Brasil. Não vou botar aqui a foto, né, enfim, até porque tem muito aluno que assiste, né, o canal, assiste os vídeos aqui, a foto pode ser um pouco chocante. No Google, quem tiver interesse em aprofundar, vocês encontram ali, se botar na pesquisa ali, cabeças de cangaceiros, enfim, vocês vão ver o destino que boa parte dos cangaceiros tiveram, né, ao serem degolados, tiveram suas cabeças expostas, né, por muito tempo como um prêmio, né, nessa luta contra essa forma aí de banditismo e tal, contra essa forma aí de luta, né, deles. Mas para recapitular, vamos ver que características então que os dois fenômenos aí, né, que os dois acontecimentos guardam aí em comum então. Primeiro, então tanto esse pessoal, esse bando, né, que promoveu aí esse assalto em Criciúma, o banco em Criciúma, quanto os grupos cangaceiros, né, são grupos grandes, né? A gente tem a notícia ali de 30 a 40 pessoas envolvidas nesse assalto. Era mais ou menos aí parecido com o que eram os grupos, né, de cangaceiros no Brasil. Segunda característica, a gente falou, né, tocar o terror na cidade, né, o que o pessoal, que a gente falou pro cangaço, né, o que o pessoal fez ali nesse assalto em Criciúma foi mais ou menos isso, né, então várias manifestações, tiros, enfim, demonstração de força, né, de poder, incendiaram caminhão, carro na frente da delegacia para as viaturas não poderem sair, deram vários tiros a esmo aí pela cidade para aterrorizar mesmo a população. Isso já nos leva aí à terceira semelhança, que é o poder de fogo, né? Para a época, os dois grupos estão muito bem armados, né? Na época do cangaço, do Nordeste, né? Claro que 100 anos atrás, e mais de 100 anos, a tecnologia armamentista era muito diferente da de hoje em dia, mas para o que se tinha na época, eles eram muito bem armados, assim como esse grupo aí, agora de 2020 em Criciúma. Outra característica em comum, né? Alguns grupos, assim, cangaceiros, procuravam realizar os seus assaltos aí com a ricos, a pessoas ricas, a fazendeiros e tal, né? No caso aqui, se roubou, né? Esse grupo todo roubou um banco, tá? E algumas vezes, como eu falei, né, para ter a conivência ali do pessoal, até mesmo a simpatia do pessoal em regiões mais pobres, se distribuía dinheiro, se deixava dinheiro a esmo. Esse grupo fez isso aí, né? Em Criciúma também, né? Parece que foram em torno de 810 mil que ficaram reais, né? Que ficaram aí
no asfalto, nas ruas, enfim, né, durante a fuga, né. Então, tem de fato, né, algumas características em comum, mas também elas não passam disso, né. Daí a chamar o que aconteceu ali em Criciúma de um novo cangaço, enfim, né, vamos esperar se tem mais ações aí, tomara que não. Mas é prematuro ainda para falar nisso, né, não passam disso aí as semelhanças, as coincidências, beleza? Ah, antes de acabar, falei que ia dar algumas dicas aqui. O próprio livro tem esse título, né? O Cabeleira, do Franklin Távora. Literatura de cordel tem muita coisa sobre isso, sobre cangaço. E aquele que é, apesar de recentemente ter tido outro filme sobre isso, mas um grande clássico, assim, cinematográfico aí, né, sobre essa temática do cangaço, ainda é a obra do Glauber Rocha, né, Deus e o Diabo na Terra do Sol, tá? Pra gente entender bastante, é um filme que ilustra muito bem, né, essa questão, certo? Por hoje era isso aí, para não alongar muito o vídeo, só pra gente tratar de um tema importante, atual, vírgula, atual, barra, né, da história brasileira também. Por hoje era isso aí, então. Gostou, já sabe o que fazer, né, velho? Curte, dá aquele like maroto, faz aquele negócio lá embaixo, te inscreve no canal, manda pros amigos, faz um bolo aí. Era isso, até o próximo.